Olá, meus queridos alunos! Hoje, então, dando continuidade no nosso contexto sobre os números complexos, eu quero retornar com vocês um conceito que é de crucial importância. Vocês se lembram quais são os conjuntos numéricos? Vamos hoje, então, recordar um pouquinho esse contexto, porque ele será de crucial importância para vocês aprofundarem o conhecimento sobre os números complexos, tá? Vou passar para vocês hoje uma atividade complementar valendo 5 pontos. Essa pontuação irá auxiliar vocês na nota final, tá? Que é a nota bimestral, tá bom? Então, eu quero que vocês assistam essa videoaula, eu vou explicar o contexto e vou passar os exercícios, tá bom? Até! Então, aqui, meus queridos, nós temos, nesse diagrama, nós temos aqui os números naturais, né? Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Lembrando que existem alguns livros que não reportam o zero como sendo um número natural. Porém, existem estudos que asseguram que um zero é um número, né? Então, tudo vai depender muito do livro que você estiver lendo e também do exercício que você estiver respondendo. Fiquem muito atentos à instrução do exercício, tá? Depois disso, nós temos os números inteiros, né? Que é a junção dos números naturais acrescidos nos números negativos. Como vocês veem aí, menos 1, menos 2, menos 3. Depois disso, nós temos os números racionais, né? Que é a junção dos números inteiros e dos números naturais, só que é acrescido agora das frações, dos números com dízima, dos números com dízimas periódicas, tá? E também os números irracionais, né? Então, aqui, nós temos acrescido a tudo isso, a todos esses outros conjuntos, nós temos a presença do π, nós temos a presença da raiz quadrada negativa, tá? E esse conjunto todo já se forma, então, os números reais, certo? Então, meus queridos, os números complexos teve um surgimento, como vocês viram na história, né, que eu passei para vocês no começo da apostila, que foi feito todo um levantamento, um estudo para se chegar, né, nos números complexos. E os números complexos, eles também abordam o conjuntos numéricos. Vamos entender, então, como é que é feita essa interação entre os conjuntos numéricos para se chegar até os números complexos? Né, o que eles têm a ver com a formação dos números complexos? Então, com a chegada desse novo conjunto, que é os números numéricos, os conjuntos numéricos podem ser representados pelo seguinte diagrama. Olhem a imagem ao lado, tá? Então, nós temos aí, nós temos o nosso diagrama, né, que reflete todo o conjunto numérico. Os complexos é todo esse conjunto acrescido agora de uma letrinha, que é o i, tá? Então, agora nós iremos desenvolver algumas atividades para a gente conseguir interagir com esses conjuntos numéricos, tá? Tudo bem? Vamos lá. Certo, meus queridos, então vamos lá. Agora que vocês ouviram aí um pouquinho sobre o contexto, né, dos conjuntos numéricos, eu vou passar alguns exemplos para vocês poderem desenvolver os exercícios avaliativos, tá bom? Então vamos lá, o primeiro deles. Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa, certo? Então vamos lá, A. Todo número inteiro é natural? B. Todo número irracional é real? E C. Todo número racional é natural? Se a gente ainda tiver dúvida para desenvolver, né, e responder essas afirmações, vamos fazer então um esqueminha. Lembra daquele esqueminha que eu passei na aula, nos slides anteriores? Então, vamos reproduzir eles aqui, Então, para a gente começar, qual é os conjuntos numéricos, então? Nós temos, no primeiro momento, nós temos os naturais, né, que seria 0, 1, 2, 3 até o infinito, tá bom? Depois nós temos os números inteiros, né, que ele é representado pela letra Z. Então, a gente pode colocar aqui menos 1, né, menos 2, e ele abrange
os números naturais. Depois disso, nós temos os números racionais, né? Que é representado pela letra Q. Que a gente tem aqui quem? Os números com vírgula, números periódicos, né? Números com dízima. E nós temos também os números irracionais, certo? Que é onde a gente vai ter o valor de π, onde nós vamos ter as raízes quadradas negativas, os números fracionários, né? E tudo mais. Lembrando que todos esses conjuntos numéricos, eles formam os números reais, certo? Então, os números naturais é um subconjunto dos números inteiros, os números inteiros os números naturais inteiros é um subconjunto dos números racionais, tá? E os números irracionais, eles conjuntamente com os conjuntos dos números naturais inteiros e racionais, formam o conjunto dos números reais, certo? Então, vamos lá, todo número inteiro é natural? Então, eu falei para vocês que os números inteiros estão aqui. O -1, ele faz parte dos números naturais? Não, né? Não faz. Inclusive, os naturais é um subconjunto dos números inteiros. Então, essa daqui está errada, falsa. Todo número irracional é real? Ele faz parte, né? Os números reais estão aqui. Os irracionais, ele é um subconjunto que participa na formação dos números reais. Mas todo número irracional é real? Não, nem todos, né? Existem os números racionais, os números inteiros e os naturais. Então, aqui é uma falsa afirmação. Todo número racional é natural? Né? Os números racionais aqui. 0,33 está aqui dentro dos números naturais? Não. Então, aqui também é falso. Se fosse o contrário, a gente poderia dizer o número 0 é um número racional, tá? E a gente poderia dizer que sim, mas o contrário, não, ok? Isso, agora vamos lá. Agora o exemplo número 2. Resolva as equações abaixo, respeitando os conjuntos indicados em cada item. Né? Então, nós temos aqui as equações e nós vamos ter que desenvolver essas equações, né? Extrair aí o valor de x e depois a gente vai ter que identificar qual é o conjunto que está sendo indicado aqui e encontrar a solução para ele. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui x ao quadrado menos 25 igual a zero e nós vamos ter que depois encontrar dentro do conjunto dos números naturais, tá? Aqui é os conjuntos naturais. Vamos verificar se essa equação está dentro desse conjunto indicado? Então, vamos lá, x ao quadrado é igual, o 25 está negativo, vou ter que passar ele para o outro lado, né? Mudo o sinal, então ele está negativo, passa positivo, né? Então, x ao quadrado igual a 25, o x aqui ele tem a potência, né? Qual que é o contrário à potência? Nós temos a raiz, então vamos tirar a raiz de 25, mais ou menos, raiz de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? Nós temos então que x é igual a mais ou menos 5. E desenvolvemos então a equação. Mas agora ela está pedindo, o exercício está pedindo para a gente encontrar esse valor de x dentro do conjunto indicado, né? Que é os números naturais. Então, nós sabemos que os números naturais são os números a partir de 0 até o infinito, né? Sempre do lado positivo. Então, nós temos aqui, quem que a gente pode utilizar aqui? A nossa solução, né, nos números naturais, vai ser quem? Nós vamos utilizar aqui o mais 5, certo? Vamos agora, então, para a letra B. Nós temos que desenvolver a equação e depois encontrar o valor de x dentro dos números inteiros, certo? Então, vamos lá, x ao quadrado é igual, o 7 está negativo, passo para lá, positivo. Vamos já fazer rapidinho aqui, então, a equação, achar, então, a raiz quadrada de 7. Então, vamos lá, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7.
Peraí, a gente pode desenvolver, vai dar um número periódico, né, com dízima, como também a gente pode parar por aqui. Nós temos raiz quadrada ou positiva ou negativa dentro dos números inteiros. Ó, quem que eu falei para vocês que eram os números inteiros? Quem que eu falei para vocês que eram os números inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, juntamente com os números positivos. Mas a raiz quadrada positiva ou negativa, ela vai entrar lá dentro dos irracionais. Então, aqui, ó, em relação a essa equação dentro dos números inteiros, ela não existe, tá? Então, nós podemos fazer assim, para os números inteiros, certo?